Radar Esportivo, com Gustavo de Simas. Alô, turma! Tudo bem? Tudo certo? Estamos de volta depois de alguns dias. Tivemos alguns probleminhas, mas o importante é que o Radar Esportivo chegou, está de volta para trazer as notícias do esporte com muita coisa acontecendo, com muita movimentação no esporte. E eu já peço para que você que está nos acompanhando no canal do YouTube, que não se inscreveu, por favor, se inscreva no nosso canal do Portal Galera Mix. Então se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o like, né? Aquele aviso, aquele recado paroquial. E também o pessoal do site que nos acompanha pelo portal galeramix.com.br, que está nos acompanhando, e muito obrigado pela audiência também, pelo carinho. Vamos nessa? Vamos de radar? Começando então com a Libertadores da América, porque nós tivemos jogos aí da Libertadores da América nesse meio de semana, né? Nós tivemos os jogos de ida e volta, né? Nas últimas 2 semanas, e nós vamos repercutir, é claro, quem se classificou. Lembrando que o jogo do Fluminense contra o Cerro Porteño não aconteceu, né? O jogo de volta, né? Tendo em vista que, né, o parente do técnico, né, o filho do técnico Arte acabou falecendo, então não houve a partida. Mas vamos lá para os jogos que nós tivemos bola rolando. Começando com Atlético Mineiro e Boca Juniors, 0-0 no primeiro jogo, né, e 0-0 no jogo de volta no Mineirão. Aí nos pênaltis, deu galo doido, né? Deu galo contra o Boca Juniors, e esse jogo teve muita confusão, teve muita polêmica. O Boca teve gol anulado lá na Argentina, teve gol anulado no Mineirão, e assim um VAR que não convenceu muita gente, né? E o Boca não conseguindo marcar o gol, o jogo ficou 0-0 nos pênaltis. O Ederson, que havia falhado, né, no gol do Boca, né, que foi anulado, fez defesas, converteu pênalti, foi muito bem e o Atlético passou. A nota triste foi o quebra-pau que teve depois do jogo. Os jogadores do Boca incontroláveis, possuídos. Rapaz, os caras realmente foram para cima, teve confusão, quebra-quebra, briga no vestiário, os caras foram para cima da segurança, e o jogo terminou na delegacia, né? Aliás, o pessoal do Boca terminou na delegacia e, enfim, tiveram que trocar aquela ideia com a polícia, né? O jogo virou caso de polícia, esse Atlético Mineiro e Boca Juniors, que foi muito quente, até mais quente do que se esperava, né, na Libertadores da América. Também tivemos o São Paulo entrando em campo e vencendo o Racing da Argentina. 3-1, grande vitória do São Paulo fora de casa. Vitória importante. O primeiro jogo tinha sido 1-1 no Morumbi, e o São Paulo, o tricolor paulista, né, acabou passando de fase, classificando para as quartas de final, e já conhece também o seu adversário. Grande classificação do time comandado pelo Hernan Crespo, né? Portanto, São Paulo classificado para a próxima fase da Libertadores. E já conhece o seu adversário, que inclusive é o Palmeiras, que venceu a Universidade Católica mais uma vez 1-0, e está, né, na próxima fase. Venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0 também lá no Chile, fora de casa. Grande resultado,
né, para o Verdão, para o Palmeiras, que poderia ter feito mais, inclusive, né, o Palmeiras, portanto, classificado para as quartas de final, e é sim o adversário do São Paulo, do tricolor paulista, né? Enfim, grande clássico. E claro, nós também tivemos o Flamengo contra o Defensa e Justiça. O primeiro jogo tinha sido na Argentina, o Flamengo havia vencido por 1-0. Esse jogo que inclusive marcou a estreia do Renato Gaúcho, né? Que é o comandante do Flamengo, técnico do Flamengo. Naquele jogo foi 1-0, um jogo duro lá na Argentina. E agora, em Brasília, esse jogo foi em Brasília, o Flamengo levou para Brasília porque, né, o governo do DF liberou a presença de público, já que a Conmebol também liberou público para regiões que permitissem a entrada do torcedor no estádio. O Flamengo levou o jogo para o DF, teve público, e aí 4-1 para cima do Defensa e Justiça, o Flamengo incontrolável, né? Teve dificuldades ali, é verdade, numa falha do Diego Alves, né? Que propiciou o gol do empate do Defensa, mas o Flamengo conseguiu em boa parte do jogo impor aí e teve oportunidades, um time jogando muito bem. A chegada do Renato Gaúcho já mudou um pouco o ambiente, né? Já mudou um pouco a confiança, né, dos jogadores do Flamengo, da torcida do Flamengo, enfim, que vem de 2 grandes resultados, né? Lembrando que nós ainda tivemos também o Internacional, que jogou contra o Olímpia do Paraguai. No jogo de ida, que foi no Paraguai, o jogo foi 0-0. No Beira-Rio também 0-0. Destaque para pênalti perdido pelo Edenilson no tempo normal, né? O jogador que havia acertado 14 pênaltis seguidos nesta quinta-feira acabou errando o pênalti no tempo normal. O Inter não conseguiu abrir o placar, terminou empatado em 0-0 o jogo, e aí foi para os pênaltis, e nos pênaltis deu Olímpia do Paraguai. Olímpia fez 5-4, já que o Thiago Galhardo desperdiçou o último pênalti do Internacional, o último pênalti batido pelo Colorado foi do Thiago Galhardo, que desperdiçou. E o Olímpia do Paraguai eliminou o Colorado, comandado pelo Diego Aguirre, né? E com isso, portanto, o Internacional está fora da próxima fase, né, da Libertadores. Então a gente já tem alguns confrontos definidos, né? Faltam definir datas. Né, como, por exemplo, o jogo, né, entre São Paulo e Palmeiras, o Atlético Mineiro, que vai enfrentar o River Plate. O Atlético eliminou o Boca, agora pode eliminar o River nas quartas de final. O Flamengo que vai jogar contra o Olímpia do Paraguai. O Fluminense também, né? Enfim, pode passar também aí para a próxima fase. Depois nós vamos ter as definições dos próximos confrontos, e há inclusive uma possibilidade de termos Fla-Flu nas semifinais. Uma Libertadores, né, com um certo protagonismo dos times brasileiros, né? Então, foram os destaques da Libertadores. Teve Copa Sul-Americana. Aliás, uma semana não muito boa para a dupla Grenal. O Grêmio perdeu 2-1 para a LDU em casa. Havia vencido por 1-0 fora, mas está eliminado pelo gol fora de casa. A LDU despachou o time comandado pelo Felipão, sim, pelo Luiz Felipe Scolari, técnico do Grêmio.
Portanto, 2-1. O Atlético Paranaense também classificado. Bragantino empatou com o Independiente Del Valle e o Santos buscou resultado 1-1 com o Independiente fora de casa na Argentina. O Santos, que havia vencido o primeiro jogo por 1-0 também, os times passaram aí para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Esses são os destaques, portanto, das competições internacionais, a Taça Libertadores e a Copa Sul-Americana, que tiveram jogos no meio de semana. Vamos lá então para o Campeonato Brasileiro, né? Nós temos Brasileirão, Série C, B, A, né? Que a gente repercute aqui. Depois vamos falar ainda de Olimpíada, né? Que teve já cerimônia de abertura, enfim. Vamos em frente, né? Começando então com a Série C, porque o Figueirense acabou de jogar, acabou de entrar em campo contra o Criciúma e perdeu fora de casa, né, no confronto catarinense. O Criciúma venceu pelo placar de 1-0 o Figueira. Jogo foi no Heriberto Wilson. O Criciúma vencendo, fazendo uma vitória importante, se afirmando na briga pela parte de cima da tabela e deixando o Figueirense, né, na 7ª colocação. E, inclusive, podendo o Figueirense se complicar e se aproximar da zona de rebaixamento. Eu penso que é um grande resultado para o Criciúma. Criciúma que veio de 2 derrotas, inclusive, né, a última para o Mirassol, né? O Criciúma enfrentou o Mirassol e o Botafogo de Ribeirão Preto, né? E vinha com essas 2 derrotas em jogos fora de casa. E o Criciúma conseguiu agora a reabilitação contra o Figueirense. Também time de Santa Catarina, 1-0, e as coisas né, aconteceram para o Criciúma, que, enfim, foi um pouco melhor ou um pouco mais competente do que o Figueirense. Né? Figueirense que veio de um empate com o Botafogo de Ribeirão Preto, até havia vencido o São José, né, na outra semana. No último final de semana empatou com o Botafogo de Ribeirão Preto e hoje perdeu, né, nós estamos gravando esse podcast na sexta-feira, perdeu, né, agora há pouco pelo placar de 1-0 no Heriberto Wilson. E o Figueirense tem um detalhe, eu penso que o Jorginho teve o seu tempo de trabalho, né? Teve tempo para implantar. A gente sabe que os jogadores chegaram, há muitos jogadores chegando no campeonato, mas a situação é o seguinte: terminou o primeiro turno, o Figueirense somou 10 pontos, é o 7º colocado, e o time do Figueirense não consegue evoluir. Eu não faço campanha para demissão de técnico. Né? Sou contra quando não se dá tempo para o treinador. Agora, o Jorginho já está aí há um tempo e a gente não consegue ver um padrão de jogo. O Figueirense parece que é um time que não sabe o que faz com a bola. Essa é a grande realidade. E assim... E a hora para se fazer alguma coisa é agora. Porque não adianta mandar técnico embora com 3 ou 4 rodadas faltando para terminar o campeonato, ou a primeira fase. Você não busca um técnico aí você busca um milagreiro. Né? Alguém para um Messias, né? Alguma coisa... né, para tomar essa medida. Aí não se troca, né, de técnico, se busca milagreiro. Não tem milagreiro de futebol. Não sei que o cara queira fazer uma reza,
buscar alguma coisa aí fora, mas você não troca técnico faltando 3, 4 rodadas para acabar o campeonato. Nós já viramos o turno e o Figueirense segue numa campanha preocupante. Porque não bastasse só o G4 tá se afastando, o Figueirense corre o risco daqui a pouco de entrar, né, e na confusão do rebaixamento. Então, a coisa que a direção do Figueirense, o Jorginho é um bom treinador, não vai deixar de ser bom técnico, teve um trabalho importante na Série B do Campeonato Brasileiro. Se tivesse chegado hoje, o Figueirense teria escapado do rebaixamento. Agora, as coisas não estão acontecendo. Não estão acontecendo. E aí depois, não adianta chegar com 3 ou 4 rodadas tendo que trocar um técnico, indo atrás de um milagreiro, né? Aí, né, vai chamar quem? Pai de santo para comandar o time? Não, né? Então, o Figueirense, se tem que fazer, se a direção entende que tem que fazer alguma coisa, é agora. Porque viramos o turno, o Figueirense tem compromisso no final de semana que vem, né? Vai ter uma semana para trabalhar. Jorginho, ótimo profissional, bom técnico. Agora, as coisas, elas não estão acontecendo. Elas não estão funcionando. Os resultados não estão vindo. E os jogadores chegaram. Então, penso que é momento. A gente está gravando aqui o podcast agora, né? Por enquanto não se tem nenhuma novidade. Se houver, nós vamos informar no próximo radar. Mas é isso. O Figueirense precisa agir. Ou cobrando mais o Jorginho, chama. Peraí, Jorginho, os jogadores chegaram. Ou, né, fazer uma avaliação se o Jorginho pode extrair algo mais desse elenco. Porque é isso. Já foi a metade da primeira fase. Então o Figueirense precisa realmente arrumar essa casa. Precisa ver o que pode fazer para se recuperar na competição e buscar pontos, vencer. Figueirense tem que fazer resultados daqui para frente se quer sonhar com alguma coisa. E também não pode nem pensar em rebaixamento. Pelo amor de Deus. Seria demais, né? Na queda no centenário do Figueirense, eles ter 2 quedas. Então, penso eu que esse é o momento da direção do Figueira agir. Vamos lá agora então para a Série B do Campeonato Brasileiro, aonde os catarinenses estão vivendo uma semana interessante, momentos interessantes. O Avaí entrou em campo nessa quinta-feira. Vamos começar pelo Brusque, né, na verdade. O Brusque entrou em campo contra o Vila Nova quarta-feira, venceu 1-0. O Brusque vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Botafogo em casa. Situação do Botafogo também, hein? E depois venceu o Vila Nova 1-0. Grande resultado para o Brusque, que está conseguindo, como eu sempre falo, fazer um campeonato rigorosamente sem sustos, né? Um campeonato tranquilo para não para brigar para não cair, né? Por enquanto o Brusque está conseguindo ali se manter, o que é importante. Que é importante para o Brusque, que está fazendo os resultados e acumulando uma gordurinha,
É porque eu penso que o primeiro campeonato do Brusque, antes de qualquer coisa, é se manter na Série B. Acesso, brigar para subir para a Série A é bom? É bom. Mas a gente sabe que para um time que veio da Série C, que subiu da Série C para B, o primeiro objetivo é se manter na segunda divisão do campeonato. Então o Brusque fez, né, e está fazendo o papel dele até aqui, até o momento. Vamos falar do Avaí, o Leão da Ilha, que vem de 2 vitórias seguidas, né? Também e fazendo resultados absolutamente importantes, né? Porque com certeza o campeonato que o Avaí vem fazendo, né? Os jogos que o Avaí conseguiu inclusive vencer, nessa quinta-feira o Avaí venceu aí o Operário 1-0. Boa vitória do Avaí, e que conseguiu, né, mesmo não sendo um grande jogo, mesmo não tendo uma grande atuação, se aproximar do G4. O Avaí é o 5º colocado com 21, o Goiás, que é o último ali do G4, tem 23 pontos. Mesmo não tendo uma grande atuação, o Avaí conseguiu vencer. O Cobete sendo decisivo no jogo difícil, no jogo que o Avaí não jogou bem, né? Ou não fez um grande jogo, mas um jogador que resolveu a parada chama-se Jonathan Copete, que tem sido importante e decisivo nos últimos jogos. Avaí, que além de ter vencido o Operário, no sábado também teve um grande resultado, um 3-1 contra o Cruzeiro, lá no Mineirão. Então, o resultado que o Avaí teve, né, nessa quinta-feira foi muito importante. Uma vitória que coloca o Avaí na briga para subir para a Série A. Já são 7, né, 7 jogos, né, se eu não me engano, sem perder. E o Avaí se credenciando. É um time que às vezes tem dificuldades quando tem a posse de bola, é um time que às vezes, né, tem dificuldades na construção do jogo, mas tem conseguido fazer os resultados. E, repito, o Copete tem sido muito decisivo, e nessa quinta-feira não foi diferente, quando depois de um presentaço do goleiro do Operário, o Copete aproveitou, né, o vacilo e mandou a bola para a rede, fez aí o gol da vitória do Leão, da vitória do Avaí, que, né, está muito forte, muito firme nessa briga pelo Campeonato Brasileiro da Série B e do G4, que é o que nós estamos esperando do Avaí. Um time que brigue pelo acesso e brigue para subir, evidentemente, para subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o torcedor havaiano tem motivos para estar contente, porque os resultados estão aparecendo. Às vezes não joga tão bem, às vezes o jogo não é tão bom tecnicamente, mas as coisas, elas acontecem, né? E quando a sequência de resultados é boa, a bola fica menos pesada, né? O jogo, ele flui melhor, né? E às vezes numa bola que a equipe tem, num vacilo do adversário, o seu jogador vai lá e aproveita, como foi o caso do Copete, e fez o gol da vitória havaiana. Portanto, Avaí 1-0 em cima do Operário. Vamos aos jogos desse final de semana, então, dos times catarinenses, né? Lembrando que o Brusque pega o Náutico, né?
nesse sábado, vai pegar um Náutico que vive ótimo momento. O Náutico é líder, é um time que está fazendo um grande começo de campeonato e que é, sim, candidatíssimo a subir para a Série A. O Náutico está fazendo um campeonato com muita autoridade, então buscar um pontinho fora não é de todo ruim, não é de todo mal, né? É extremamente importante também para o Bruscão, que vai pegar o Náutico. Também o Avaí joga com o Brasil de Pelotas na Ressacada, 8h30 da noite, domingo. Jogo aqui para vencer, hein? Brasil de Pelotas é 16º. E quem sabe o Avaí podendo aí beliscar, entrar no G4. Se o Goiás tropeçar, por que não, né? Desde que o Avaí vença o Brasil de Pelotas em casa, o Brasil de Pelotas é o 16º, né? Está na frente do Cruzeiro. Veja só o Cruzeiro. O Brasil de Pelotas é o 16º colocado, está fora do Z4 pelo saldo de gols. Está na frente do Cruzeiro, que abre a zona do rebaixamento. Então, jogo importante para o Avaí também vencer aqui, para o Avaí buscar a vitória, para, quem sabe, entrar no G4 do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, jogão no domingo, na Ressacada Avaí Brasil de Pelotas. Vamos lá, então, destacando alguns jogos. O Cruzeiro, por exemplo, vai pegar o CSA. Aliás, o Cruzeiro perdeu para o Remo. A coisa não anda boa no Cruzeiro, hein? Cruzeiro, nesse momento, estaria... É o famoso, se o campeonato terminasse hoje, o Cruzeiro estaria caindo para a Série C. Que fase, hein? Que coisa horrorosa, hein? É verdade. O Botafogo também, que não vive bons dias, pega o Confiança nesse sábado. Vasco enfrenta o Guarani. 9 da noite desse sabadão também, o Vasco encarando o Bugre. Vasco que tem novo comandante, é o Lisca doido. Será que vai ser um Vasco doido, né? Afinal de contas, o técnico é o Lisca doido. Então, o Vasco da Gama estreando aí o seu novo comandante no final de semana. Esse foi aí, né, o Campeonato Brasileiro da Série B. E vamos agora, meus amigos e minhas amigas, para a Série A do Brasileirão. Vamos aos confrontos desse final de semana. Jogos importantes, né? Jogos aí que prometem, sem dúvida alguma, né? Afinal de contas, a Série A do Campeonato Brasileiro vai para a sua 13ª rodada, né? E tem jogos muito importantes nesse final de semana. Grêmio e América Mineiro. Grêmio que não vive aí um bom momento, foi eliminado da Copa Sul-Americana, veio inclusive de vitória, né, contra o Fluminense, né? O Grêmio veio de vitória, venceu a primeira contra o Fluminense no último final de semana, portanto, confronto direto contra o América Mineiro, e vem de derrota para o Sport Recife. Então vamos ter um grande jogo. Palmeiras e Fluminense também se enfrentando no sábado. Jogo importante, né? Palmeiras líder, Palmeiras vive um ótimo momento, né? E vai encarar o Flusão, né? Vai ser um jogo importante, um jogo interessante. Tem bola rolando ainda para Galo e Bahia, Atlético Mineiro e Bahia, jogo das 11 da manhã de domingo. Olha, o jogo aqui também vai ser importante, né? Um jogo que promete aí, né? O Bahia, que aliás tomou a traulitada do Flamengo na última rodada, tomou 5, né? Então vai encarar o Atlético Mineiro, que depois aí de fortes emoções passou, né, do Boca Juniors da Libertadores. Flamengo e São Paulo no Maracanã. Esse jogo é domingo, 4 da tarde, né? É o jogo, inclusive, que vai para todo o Brasil,
né, na Rede Globo. Grande confronto, o Flamengo no momento, né, com a chegada do Renato Gaúcho, um momento espetacular, e o São Paulo tentando ainda se afirmar na competição, tentando buscar algo a mais aí no campeonato, né? O time comandado pelo Hernan Crespo. Tem ainda Fortaleza e Bragantino. Olha, bom jogo, hein? Fortaleza e Bragantino, 2 times aí que têm feito uma boa campanha, que estão vivendo um momento muito interessante no campeonato, né? E que também vão proporcionar, esperamos, um bom jogo para o torcedor. Fortaleza e Bragantino. O Atlético Paranaense vai jogar contra a equipe do Internacional. O Furacão manda esse jogo, joga em casa na Arena da Baixada, né? Então o jogo é sem dúvida alguma muito importante. Teremos ainda Santos e Atlético Goianiense. Atlético Goianiense e Santos, também um bom jogo interessante, né? Santos que vem no último jogo do Brasileirão, empatou com o Bragantino. Atlético Goianiense, que aliás jogou também no meio de semana, um jogo atrasado contra o Cuiabá, e perdeu para o Cuiabá 2-1, né? Cuiabá conseguiu fazer a segunda vitória na competição. Então, Santos e Atlético Goianiense se enfrentando. Nós vamos ter bola rolando ainda também para Ceará e Sport Recife. Jogo também domingo à noite, né? 8h30. Bola rolando para o confronto do Nordeste. Jogo importante. Jogo de 2 times que querem algo a mais. O Sport que está lá tentando fugir do rebaixamento, né? Tentando se afastar. O Ceará que sempre está no meio de tabela ali incomodando. Vamos para os confrontos. Teremos o jogo da Chape. Aliás, parece que é um déjà vu, né? A Chape, que ainda não venceu no campeonato. Eu já estou aqui há um bom tempo dizendo que a Chape precisa vencer, mas é quase que um pleonasmo, né? Dizer que a Chapecoense tem que vencer. A Chapecoense, que é a lanterna, joga com o Juventude, né? Enfim, será que vai dar para a Chape? Não conseguiu vencer depois de 12 rodadas, né? Vem de derrota pro próprio Cuiabá. A fase não é boa, o negócio não anda bom lá em Chapecó, né? E a Chape não conseguiu vencer ainda os seus jogos, né? Um jogo sequer no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, Chapecoense e Juventude, segunda-feira, 6h15. E o Cuiabá vai jogar com o Corinthians, 8h de segunda-feira, fechando a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá então, falamos de Série A e para encerrarmos o programa, vamos repercutir os Jogos Olímpicos de Tóquio, que sim, começaram. Chegou aí os Jogos, né, Tóquio 2020, que acontece em 2021, e tivemos cerimônia de abertura, onde, né, Bruninho e a Kathleen Quadros levaram aí a bandeira do Brasil. O Brasil que foi com a delegação menor, a cerimônia de abertura pela primeira vez sem público, né, devido às questões da pandemia, que todos já conhecem, mas tivemos aí a cerimônia e tivemos também, né, o futebol. Vamos ter jogos também, competições no final de semana. Mas vamos lá, começando primeiro pelo futebol feminino, onde as brasileiras estrearam muito bem contra a China, vencendo e até surpreendendo pelo placar de 5-0. Grande vitória, né, de Marta e companhias, comandadas pela Pia Sanhad, né, venceram aí a seleção chinesa numa estreia que surpreendeu. O Brasil foi bem na estreia, fez um grande jogo, né? Só que agora, nesse sábado, 8h, horário de Brasília, né? Lembrando, Brasil pega a Holanda. Pedreira, hein? Aliás, a Holanda que ganhou de 10-3 da Zâmbia.
Então, a Holanda, que é a atual vice-campeã mundial, jogo duro, hein? Parada dura para o Brasil, o jogo aí é complicado contra as holandesas, que estão em primeiro no grupo porque fizeram um saldo de gols maior do que o Brasil, né? Mas a vitória contra a China foi muito importante para as brasileiras na questão de classificação. Então, jogo duro contra a Holanda, 8 da manhã desse sábado. Brasil no masculino. No masculino, o Brasil enfrentou a Alemanha na estreia, na final, aliás, esse jogo que foi a final dos Jogos Olímpicos Rio 2016, o Brasil estreou e venceu a Holanda, ou melhor, a Alemanha, pelo placar de 4-2. E o Brasil que primeiro tempo atropelou, o Brasil fez 3-0. O Matheus Cunha teve um pênalti que ele acabou. O Brasil teve um pênalti que foi perdido pelo Matheus Cunha, melhor dizendo, e que poderia ter virado 4-0. Primeiro tempo o Brasil atropelou. Olha, a gente estava pensando que ia ter um 7 aí, né? 7 assim nas Olimpíadas. Claro, não é Copa do Mundo, são coisas totalmente diferentes, mas sabe como esse 7-1 tá na memória, né? E o Brasil, no segundo tempo, acabou levando 2 gols. A Alemanha teve jogador expulso, mas o Brasil conseguiu aí vencer e fazer o 4º gol, 4-2 Brasil estreando contra a seleção da Alemanha. Agora o próximo compromisso da seleção brasileira é domingo, 5 da manhã, né? Brasil e Costa do Marfim nos Jogos Olímpicos de Tóquio, segunda rodada do confronto da seleção brasileira, que o Brasil possa ter um bom desempenho, mais um bom resultado para garantir aí a sua classificação. Vamos ter competições importantes, por exemplo, o vôlei de praia já tendo Brasil e Argentina no feminino e masculino, né? Temos também o Brasil estreando já, nós estamos gravando de sexta-feira, hoje, 11h05 da noite, no vôlei masculino, vôlei de quadra. Os atuais campeões olímpicos pegam a Tunísia. As meninas do Brasil também estreiam domingo, 9h45 da manhã, contra a seleção da Coreia do Sul, no voleibol feminino. Ainda teremos handball, teremos ginástica, tem judô, tem esgrima, tem os Jogos Olímpicos aí bombando nesse final de semana e, claro, né, nos próximos dias, quem curte a Olimpíada sabe que tem que dar aquela madrugada. Muito bem, e assim encerramos o nosso Radar Esportivo, agradecendo a sua audiência, pedindo para que você aqui se inscreva no nosso canal, né, do Portal Galera Mix, deixa o seu like, moçada do site, muito obrigado pela audiência, e claro, estaremos aqui, se Deus quiser, firmes e fortes, bonitos e saudáveis, no próximo Radar Esportivo, para trazer as informações do esporte. Grande abraço, bom final de semana, e lembrando sempre, se tá na rede, é gol!